Boa tarde a todas e todos. Queria dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão acompanhando, participando aqui desse encontro histórico, que é essa confluência antifascista em Belo Horizonte. Nesse dia de hoje que a gente chegou ao número, ultrapassamos o número de 41 mil mortos pela Covid, mais de 800 mil casos confirmados no Brasil, e que são números que escancaram o descaso desse governo e a política de morte, com o que os seres humanos e com a natureza que são considerados descartáveis, no Brasil. Então, é nesse sentido que a Covid também é um momento que convoca a gente, para repensar, para revisitar muitas questões, num momento de tantas mudanças, de mudanças algumas que a gente imaginou serem imagináveis de acontecer, e é nesse sentido, então, que essa atividade, essa confluência antifascista em BH, dá continuidade a um esforço de aproximação das esquerdas da cidade, em torno da construção de um projeto antifascista, um projeto antirracista, um projeto feminista, contra todas as formas de violência e opressão, que é, então, essencialmente um projeto pela vida, um projeto pelo bem viver na cidade e também no Brasil. E, para começar, antes de passar a fala para os companheiros, eu queria ler para vocês, ler com a gente aqui, um manifesto que está circulando, um manifesto por uma BH democrática, popular e progressista. Convidar todo mundo a conhecer esse manifesto. Então, Manifesto por uma BH democrática, popular e progressista. O momento exige compromisso, coletividade e coragem. Derrotar o bolsonarismo e as ruínas do golpe neoliberal impõe a unidade das esquerdas. Uma unidade que expresse a nossa plural identidade democrática, libertária, classista e popular. Uma unidade programática que expresse a cidadania ativa, radical, a dignidade do trabalho, as economias populares e solidárias, o fim das opressões de gênero, raça e sexualidade, que violentam e matam por asfixia a justiça social e o bem viver. Uma unidade que convoque os movimentos populares, reencante a política, resgate a paixão pela militância e a vontade de mover as estruturas do poder. Diante da ameaça fascista, não pode haver vacilações. O caminho é o que já expressou a solidariedade militante. Ninguém solta a mão de ninguém. É hora de reunir a diferença para enfrentar o antagônico. E então, gente, agora vamos partir para a fala, saudar, então, todos os partidos que estão aqui presentes. Queria convidar para fazer a fala inicial o Guima Jardim, que é o presidente do PT de Belo Horizonte. Guima, são 7 minutos e eu vou te avisar quando estiver no minuto 5, tá bom? Tá bom. Obrigado, Luísa. Boa tarde, vocês que nos acompanham aí pelas redes sociais, nós que estamos aí nos adaptando a essa nova forma Nova forma não, mas essa forma que ganhou mais potência agora em virtude da nossa condição de pandemia, mas quero inicialmente saudar esse espaço. A gente, desde do ano passado, de novembro do ano passado, o Partido dos Trabalhadores, em conjunto com nossos parlamentares municipais, estaduais e federais, tem construído esse esforço em Belo Horizonte, que é de construir cidades democráticas, de construir uma cidade que seja capaz de caber o povo e a população dentro. E também essa iniciativa de construir ideias comuns para que a gente possa caminhar rumo a um sentido de cidade cada vez mais plural, mais capaz de absorver as demandas do dia a dia. Então, muito obrigado mesmo, muito obrigado à presença dos demais partidos que compõem a Brilhando essa tarde de hoje, para fazer mais esse debate tão importante e necessário para a militância e para poder apontar um rumo mais que a gente tenha comum. Então, gente, a Luísa disse bem aí, a gente, toda vez, é difícil a gente não olhar para esses 41 mil óbitos e para mais desses 800 mil casos confirmados de Covid. E esse cenário, por si só, ele já é muito arrasador. Mas, se não bastasse o cenário da pandemia, que já deixa todo o contexto complexo, a gente já vinha enfrentando problemas anteriores no Brasil.
E o problema principal que nós temos é um governo central que tem ações e práticas que relembram de fortemente o fascismo, mas que se baseiam e se sustentam numa política ultraliberal que é excludente e que causa muito mais desigualdade, que aprofunda a fome e que faz com que a gente reflita com muito mais atenção sobre isso. Então, de início, a gente tem dois grandes problemas, né? Um país desgovernado, né? Um país em que não perde todo o lastro de política, de solidariedade, um governo que não dá conta de unir o Brasil, muito pelo contrário, busca essa divisão o tempo todo e aposta nisso. Isso nos tem incomodado muito, desde a eleição, né, que vocês que nos acompanham sabem, a gente enfrentou fortemente essa eleição. Mas isso nos coloca em uma responsabilidade ainda maior, porque diante do quadro colocado de desastre total sobre a gestão pública federal, mas também desastre sanitário, se coloca uma situação muito complexa, e aí essas bancadas desses partidos que estão aqui, os que têm parlamentares a nível federal, mais uma vez eu quero parabenizá-los, porque sem a atuação deles essa situação seria ainda mais difícil. Então, a gente tem contado na Câmara Federal com esses parlamentares que são altamente progressistas, que pensam o futuro da população e que pensam nos mais pobres. Sem a atuação forte dessa bancada, o mínimo que está sendo feito jamais teria sido aprovado. Então, parabéns a essa bancada de esquerda que também está aqui hoje. Nós aqui do PT de Belo Horizonte, como eu disse, viemos participando dessa iniciativa e achamos ela muito importante para Belo Horizonte, para as esquerdas e para o caminho comum. A gente sempre se volta nessas perguntas, né? Como as esquerdas construírem caminhos, como as esquerdas se articularem, como isso se tornar mais real e menos competitivo entre nós. E acho que esse é um passo importante no dia de hoje. Ele reforça essa identificação de que o inimigo não está nesse campo, o inimigo não é, muito pelo contrário, o nosso inimigo é comum, o nosso inimigo é o combate às desigualdades e está centrado na nossa atuação política. Então, dessa forma, o PT de Belo Horizonte, nós estamos muito satisfeitos em estar presentes nesse dia de hoje. Achamos que nesses últimos momentos aí, que tem crescido manifestações no Brasil e no mundo, né? É muito verdade que o mundo está todo efervescente, quer seja por transformações imediatas, quer seja por organizações que possam transformar de médio prazo aí a vida das pessoas. Mas a gente percebe que esses movimentos eles ganham força e chegam no Brasil também. E com outra característica, é claro, mas com essa confluência de forças populares, as pessoas indo para a rua, inicialmente com a dúvida nossa e da esquerda, como que trata disso, e no fim a gente percebe que essas manifestações antifascistas, antirracistas, que são crescentes e que eram tão necessárias ao Brasil, né? O Brasil que viveu aí pelo menos 400 anos de escravidão, a gente sonha com esse momento de libertação efetiva do povo e de emancipação. Então, esses processos ocorreram. Então, para concluir, esses processos que vêm ocorrendo de forma crescente, a gente vê com atenção, mas com muita satisfação, porque a população se organizar, sobretudo a classe trabalhadora, a gente observou que os grupos que estavam nesses movimentos eram oriundos da classe trabalhadora. E, a partir disso, as organizações da classe são muito importantes. Então, nós nos colocamos à disposição, o Partido dos Trabalhadores, para dar sequência a essa construção coletiva, bem como para a gente construir agendas comuns. Acho que é importante que a gente pense em algo que já existe a nível estadual, que é o Fórum de Partidos, mas entender que os partidos podendo trocar suas impressões e pensar, muitas vezes, com suas próprias táticas e muitas vezes em conjunto, como enfrentar o próximo ciclo. Então, nós do PT temos esse entendimento, estamos
entendendo que é importante esse momento aqui, reforçamos esse momento, prestigiamos esse momento aqui e achamos que a gente, construindo processos que dão sustentação a esse momento, também são verdadeiros. Então, para nós, se a gente entende que uma frente municipal de partidos na construção de agendas comuns e de entendimentos comuns também é um passo importante a ser dado a partir do que nós já construímos até aqui nessa frente de debates mais programáticos. Era isso, Luiz, inicial. Agradecer mais uma vez você, né, está aí também mediana, tenho saudade de você, mas agradecer a iniciativa de todo mundo e o convite ao Partido dos Trabalhadores, e nos colocamos à disposição também para poder dar sequência a essa construção tão importante. Muito obrigado, gente, boa tarde, e é isso. Obrigada, Guima. Passar a palavra agora para a Renata Regina, que é a representante do PCB. Renata, aí, seu microfone. Tá me ouvindo? Sim. Acho no finalzinho da fala do Guma travou a tela, acho que eu caí, mas tá tudo certo agora? Tudo certinho, pode ir. Já sou eu. Eu vou te avisar quando faltarem 2 minutos, certo? Tá ok. Agradeço, Luísa. Bom, boa tarde, Luísa, boa tarde a todos que Travou a fala. Travou de novo? Não, tá pode ir. Estamos te ouvindo. Sim. Qualquer coisa você me avisa, por favor, Luísa. Beleza. Eu queria começar a fala saudando, né, todos os manifestantes que saíram às ruas em todas as regiões do país, em defesa da vida, dos direitos dos trabalhadores, das liberdades democráticas, né, contra o racismo, contra o fascismo, e essa política genocida aí, né, do desgoverno Bolsonaro, que tem nos atacado tão intensamente nos últimos tempos, né. A gente está num momento que, inclusive, defendendo o isolamento social, né, como uma política de governo mesmo, né, porque da forma que tem sido colocado o isolamento social mais no nível da consciência individual e da possibilidade individual também, né, porque quem não está ficando em casa é porque precisa garantir a sobrevivência e não porque está simplesmente descumprindo, né, o isolamento social. Então, para quem não tem sequer a opção, é mais do que legítimo mesmo estar ocupando as ruas, inclusive para estar exigindo desse governo política de isolamento social que garanta as pessoas a ficarem em casa com seus direitos e dignidades garantidos, né? Então, na medida que a crise que a gente está exige uma ação decisiva mesmo dos movimentos populares, né, e que o governo federal tem apostado aí sua governabilidade nos apoiadores que vinham até então usando a rua, né, que é um espaço, um instrumento histórico de luta das trabalhadoras, de lutas nossas, né, e ficou evidente nesses atos do dia 7, onde, para a gente comparar atos pró e contra o governo, ficou evidente que realmente a aprovação dele não está boa e que ela de aumentar seus adversários e tudo mais já não vem sendo eficaz, né? Então, esses últimos atos acho que deu para mostrar de forma bem clara essa fragilidade aí desse movimento de apoio que ainda existe a favor do presidente. Dos trabalhadores, não só contra o governo federal, mas contra toda essa política genocida que tem sido imposta para toda a população, né? E a dispersão das forças populares nesse momento seria a nossa maior fraqueza, né? Então a gente precisa combater isso também com uma profunda discussão, né, no seio dos movimentos sociais, partidos políticos, como esse momento que a gente está tendo aqui agora, né, nos reunindo para procurar dialogar e criar uma plataforma de ação comum, né, que seja capaz não apenas de unificar, mas também de potencializar aí nossas forças nesse processo de enfrentamento.
Então, assim, o momento nos exige essa disposição de unidade, né, uma ousadia na ação e luta concreta de todos que buscam aí avançar na construção de um poder popular e avançar nas transformações sociais no rumo do socialismo, né? Então, se a gente está vivendo tempos difíceis e esse contexto da pandemia agravou muito rapidamente todos os problemas sociais que a gente já vem indo às ruas para combater historicamente, né? A gente tem a responsabilidade agora de combater todos esses ataques aos nossos direitos, que colocam em risco a vida de todo mundo, né, dos trabalhadores, e atinge de forma mais violenta ainda nós, mulheres, negritude, povos originários, povos quilombolas, né? E nesse sentido, o que a gente vê aqui em Belo Horizonte é que o poder político vem sendo exercido também para favorecer as camadas mais ricas da população, né, para dar apoio e suporte aí aos interesses privados, ao mesmo tempo em que os servidores públicos são desvalorizados, enfrentam também falta de condições adequadas de trabalho, né, em que se investe-se muito pouco para melhorar transporte público, educação, saúde, né, e que a população continua assim sempre muito afastada de todas as instâncias do poder político. Então, nesse momento, se faz necessário a gente estar travando debates como esse aqui para estar trabalhando na construção de uma frente ampla de esquerda, que se posicione de maneira independente em relação ao atual governo municipal, que seja firme aí na oposição aos governos Temer e Bolsonaro e às suas bases aliadas, né? E o processo eleitoral que se aproxima é uma oportunidade que a gente tem de estar melhorando essa correlação de forças aí e estar conseguindo travar esse enfrentamento de maneira mais incisiva e eficaz, né? Então, nós do PCB-BH entendemos que essa articulação é imprescindível que ela atue na defesa dos serviços públicos, né, pelo fortalecimento dos mecanismos de participação em controle popular, inclusive nas empresas públicas e autarquias aqui, né, de Belo Horizonte, que atue para que... Eu já estou concluindo, eu acho. Estou brincando, vou encerrar até antes, Luiz, não preocupa não. Né, então, uma frente que atue para que todos os serviços públicos eles sejam norteados de acordo com as necessidades e interesses da população e não de acordo com a necessidade e interesse do mercado, né, que atue para garantir os direitos essenciais básicos a toda a população, né, alimentação, moradia, renda mínima, saúde, educação, cultura, lazer, né, que trabalhe pela conscientização e participação política da população, né, mobilizando ela para as lutas e as causas que não se limitem, inclusive, ao ano municipal. Sim. Pode terminar? Pode concluir, pode seguir sua fala, desculpa. Acho que alguém esqueceu o microfone aberto, né? Enfim, né, que atua em defesa das liberdades democráticas, contra a criminalização dos movimentos populares em geral, e preciso aqui, enquanto comunista, enfatizar contra as tentativas de proibição e criminalização do comunismo também, né, trabalhando aí por uma BH e uma sociedade sem opressões, e que atue fortemente na construção do poder popular, promovendo a participação direta da população nos processos de tomada de decisão e na execução dos programas e ações da Prefeitura e da Câmara Municipal também. Então, é nesse sentido que o Partido Comunista Brasileiro aqui em BH está se somando a essas discussões e está procurando garantir que a gente consiga forjar essa unidade aí para estar nos fortalecendo nesse enfrentamento aí contra essas políticas ultraneoliberais que a gente tem enfrentado, que realmente, nesse contexto de pandemia, ficou mais que evidente, nossas vidas não importam e não está sendo colocada na devida ordem de prioridade, e a gente acredita que momentos como esse aqui vão fazer a gente avançar no processo de construção dessa luta e enfrentamento aí. É isso, obrigada, Luísa. Muito obrigada, companheira. Pedir só para todo mundo ficar de olho aqui no microfone para fechar, para não interromper a fala dos demais. E passar a palavra agora, então, para o Diogo, representando o PCdoB. Oi. Luísa, é só porque quem entrou aí falando foi o Arnaldo, e ele sempre pede para ficar com o microfone dele ligado, porque ele não consegue depois tirar do mudo. Ah, tá bom. Tá bom? Oi, então, Arnaldo, ele que está com o microfone ligado e vai ficar em silêncio lá, né, Arnaldo? Com certeza. Então tá jóia, perfeito. Passar então a palavra agora para o Diogo Santos, representando o PCdoB. Beleza, boa tarde, gente, companheiros, companheiras, amigos de já muitas caminhadas.
na luta política nesse país, em Minas Gerais, em BH. É muito bom a gente poder estabelecer aqui esse diálogo, mais um passo adiante nessa iniciativa, né, de diálogo entre esses partidos políticos que estão aqui presentes e buscando a gente encontrar saídas, né, porque isso, sobretudo, é isso que nós precisamos e estamos nos esforçando para conseguir, nessa quadra tão difícil da história do nosso país, reorganizar a luta do povo, reorganizar a tática política do nosso campo, do campo progressista, para impedir que os que estão hoje no governo façam o que querem fazer. E, em primeiro lugar, também eu acho fundamental a gente registrar que nós já ultrapassamos, né, nos últimos dias, os 40 mil mortos por Covid-19. Chegamos já a 41 hoje, né, passamos de 41 mil mortos, significa 41 mil famílias, e que esse é um tempo, então, para nós que defendemos a vida, que defendemos o nosso Brasil, que sim, que nós se colocamos o nosso povo acima, né, de tudo, que esse é um momento de solidariedade, sobretudo de solidariedade, né, um momento de solidariedade prática, seja nas redes de solidariedade, doação de alimentos e materiais de higiene, de limpeza, como tem sido feitos, né, que todos os partidos aqui têm encampado, seja na solidariedade, na luta concreta lá em Brasília, através da Câmara dos Deputados, que tem conseguido, diante de uma correlação de força muito adversa, conseguir minorar as consequências nefastas dessa política do governo federal, nesse momento de pandemia, que era hora de estar preservando ao máximo a renda e os empregos dos brasileiros. O governo não se preocupa com isso, então é muito importante também a gente registrar que esse momento é um momento de solidariedade. E, em segundo lugar, como os companheiros que me antecederam já disseram, o momento é muito grave e que eu acho que um bom ponto de partida, e é assim que o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, tem trabalhado, é de que o governo Bolsonaro, ele, se tiver força, vai fazer um fechamento de regime, vai realizar um golpe efetivo contra a democracia brasileira, que não sabemos bem efetivamente que forma histórica que ele pode tomar agora, mas não há dúvidas de que o objetivo desse governo é realizar um fechamento de regime se tiver força, ou melhor, quando tiver força, como um lá dos filhos do presidente já anunciou. E isso traz uma consequência tática para o nosso campo muito importante e, sem sombra de dúvida, para nós é a baliza geral, é o eixo sobre o qual deve repousar toda a reflexão sobre a tática da esquerda nesse momento. Que se é assim, se esse governo tem esse objetivo e encontra em parcelas da sociedade, ainda que em minoria, mas uma minoria não desprezível, pelo contrário, uma minoria considerável de apoio, significa que nosso campo deve ter como tática geral a construção de uma unidade mais ampla possível, que seja capaz de colocar em isolamento a extrema-direita, os fascistas que buscam realizar essa destruição da nossa democracia, para atacar o povo, para submeter o nosso país aos interesses norte-americanos, como vexatoriamente tem feito desde que Bolsonaro assumiu o governo. Então essa é a consequência principal da reflexão da conjuntura que nós vivemos, né? E isso tem reflexão para a nossa ação em todas as esferas. Isso significa que o eixo da unidade, nesse momento, ele só pode ser que é a defesa da democracia, acima de todas as outras divergências que possam haver entre todos os campos políticos. A experiência nossa presente e a experiência histórica nos mostra que, nessa hora, é hora de isolar o inimigo principal, que, nesse caso, representado aqui pelo bolsonarismo, pelo militarismo, que hoje governa o nosso país, fruto de um processo político absolutamente contaminado e golpeado desde a Lava Jato e o golpe de 2016. Outro fator importante também nesse momento de reorganização da nossa luta é essa valorização dos partidos políticos, e por isso é muito importante essa iniciativa que nós estamos aqui realizando, e digo a todos que estão nos ouvindo, a todos que acompanham esses partidos que estão aqui, que é muito importante valorizar os partidos políticos. Eles são o esteio da democracia.
A destruição dos partidos políticos foi um pressuposto para a gente chegar onde nós estamos agora. O trabalho feito pela Lava Jato, desde lá do início, foi, sem sombra de dúvida, uma tarefa de destruição, de tirar a legitimidade dos partidos políticos e, portanto, a reconstrução da democracia e a sua defesa passa pela defesa e a valorização dos partidos políticos como instrumentos de luta que pensam a sociedade em geral, que organizam e que ajudam a orientar um vasto campo de militantes e simpatizantes, de pessoas, de lutadores do povo brasileiro. E nós estamos aproximando, mais uma vez, e agora num momento, numa situação muito inédita de novas eleições. E nós entendemos que essa é uma hora, sobretudo, de buscar, como eu disse, essa unidade em torno da bandeira da democracia, ou seja, uma unidade programática de defesa da democracia que se traduza em cada ação, em cada articulação que a gente busque realizar. E no caso da nossa cidade, isso significa nós estabelecermos um compromisso democrático de todas as candidaturas que disputarão essa eleição, tendo como objetivo impedir, evitar, de qualquer forma, que a gente possa ter como resultado dessas eleições a vitória de algum candidato do campo do bolsonarismo ou do governo Zema. Essa deve ser o parâmetro, na nossa opinião, para o diálogo entre todos os partidos e todas as candidaturas que se estabeleçam nessas eleições. E, claro, é também uma hora dos partidos e do campo progressista se articular para, nesse momento de retorno de atividades e da luta política também na rua, ainda com toda a cautela que é necessário ter, porque nós estamos ainda numa situação em que não se vislumbra uma fase descendente da curva de contaminados no Brasil, mas que essas manifestações iniciais ser esse momento de defesa da bandeira da democracia, que a gente coloca um freio e impeça que esse governo possa realizar o que efetivamente estão defendendo. E que essas eleições sirvam para ampliar a força do campo progressista na Câmara de Vereadores, que o momento é um espaço importantíssimo de batalha. Então, eu sugiro que a gente possa organizar, quem sabe a gente se organizar para, nos próximos encontros, a gente definindo um certo compromisso, que a gente busque dialogar com todas as candidaturas que se comprometam com esse desafio maior que nós vivemos aqui. O cenário pós-pandemia, e termino com isso, e o cenário que as próximas gestões municipais vão enfrentar é um cenário de reconstrução de pós-guerra. É esse o cenário que o mundo vai viver. É um cenário de um mundo pós-guerra sem ter havido uma guerra, pelo menos uma guerra bélica, mas é uma guerra em outros termos que nós estamos vivendo. Isso significa que nós vamos precisar de políticas de defesa da vida dos trabalhadores, do emprego, das pessoas, que vão na contramão do que o governo federal e o governo estadual fazem. Nós precisaremos de política com maior presença do poder público, e esse é o espírito que o PCdoB, então, traz aqui para o nosso diálogo, essa mensagem que nós queremos trazer de otimismo e de luta pela democracia, e que as próximas gestões, a próxima gestão municipal de Belo Horizonte esteja conectada com esse desafio maior. Obrigado. Muito obrigada, Diogo, companheiro do movimento estudantil, fomos juntos do DCE da UFMG. E, gente, antes de dar continuidade com as falas dos partidos, eu queria pedir licença aqui. A deputada Margarida Salomão entrou na nossa reunião, no nosso encontro, e ela não é de Belo Horizonte, mas veio aqui prestigiar, dar um oi para a gente. Então, deputada, se você quiser dar uma palavrinha. Margarida, está aí? Bom, eu acho que ela não está conectando, então vamos dar sequência aqui. Passar a palavra, então, para a Kátia Salles, representando o PSOL. Ei, gente, cidade, boa tarde. Como a Luísa falou, represento aqui o PSOL Belo Horizonte, sou atual presidenta aqui, a gestão 2017-2021. Primeiramente, saudar esse espaço,
Acho que não tem momento mais propício, e hoje é uma data simbólica, né? Dia dos Namorados, sexta-feira, a gente poderia estar em casa namorando, mas a gente está aqui confluindo. Espero que a gente consiga estabelecer aí relações não abusivas, né, nesse processo de retomada das lutas, onde todas as partes dessa relação, independente do rumo que for tomar eleitoralmente falando, mas possa ter uma relação aí saudável. E nada mais melhor em falar, né, estabelecer relação saudável nesse momento que a gente vive o pico da pandemia, né, da Covid-19 no Brasil. Infelizmente, a gente está caminhando aí para o primeiro lugar, né, dessa pandemia que nos pegou assim de surpresa. A gente já tinha um verme aqui na presidência, então agora, além do verme, a gente vai ter que tratar desse vírus. E eu estou aqui na sede do PSOL Belo Horizonte, na Praça da Estação. Vocês podem ouvir barulhos de fundos que vão acontecer daqui a pouco, e infelizmente isso não é bom, né? A reabertura da cidade, mais uma vez, demonstra aí, né, que os nossos governantes, quando dizem que governam para quem precisa, na verdade, eles cedem às pressões dos capitalistas, né? E a gente consegue perceber que a população, de uma forma em geral, não tem condições de cumprir a quarentena de forma adequada em casa, sem que isso prejudique a sua subsistência. Então, é preciso denunciar isso, e acho que quando a gente fala em retomada das lutas e quando a gente vem saudar, né, a retomada das lutas, não é no sentido de sermos nós os responsáveis pela disseminação da Covid-19, mas para denunciar, né? Já estão nos matando de todas as formas e a gente não vai morrer passivamente. Então, saudar aí as últimas manifestações que ocorreram, organizadas e chamadas por movimentos sociais, movimentos de hip-hop, de artistas da periferia, né? Então, acho que essa confluência aqui antifascista, ela só é possível ser construída se for junto com os movimentos sociais também. E acho que é uma próxima tarefa nossa, né, desse campo da confluência, chamar para a construção das cidades democráticas esses movimentos para virem construir conosco. E nessa pauta, né, que surge no Brasil, acho que é muito importante a gente trazer a centralidade da luta antirracista, que para nós, aqui no Brasil, ela tem um gosto muito amargo, né? Nós que fomos formados aí sobre bases coloniais, que trazemos até hoje, depois mais de 500 anos, todas as consequências que foi, né, esse processo de colonização do Brasil. Então, não é à toa que o que aconteceu nos Estados Unidos, né, tocou a solidariedade do mundo todo, né, o racismo, assim como as outras formas de opressões, como sabemos, são tentáculos de sustentação do sistema capitalista. Então, uma luta anticapitalista, ela necessariamente precisa ser uma luta antirracista. E a gente não pode, né, mais uma vez, aí, entrar na falsa dicotomia de que a gente tem pautas que são classistas e pautas que são identitárias. Acho que já está no momento da gente superar e trazer para a nossa construção de programa a pauta antirracista com a centralidade que aqui no Brasil ela merece, né? Nós estamos falando aí de mais de 50% da população. Então, não é mais possível a gente criar qualquer projeto de poder, qualquer projeto de ocupação de espaços institucionais para enfrentar o sistema aí colocado, se a gente não trouxer a centralidade da luta antirracista. E essa luta antirracista, ela não pode ter um protagonismo somente dos negros, né? Nós já sofremos por conta da nossa condição, por conta da cor, da pigmentação da nossa pele, todas as consequências desse vírus, né? Desse câncer que é o racismo estrutural, institucional. Então, a gente precisa que os nossos camaradas brancos, né, que têm aí o privilégio da branquitude, assumam na linha de frente essa pauta também, né? E uma das maneiras de assumir é justamente trazer isso para os nossos programas, para as nossas construções, enfim, vamos juntos, porque na hora de apanhar é no nosso lombo que o chicote estala, né, com mais força, e muitas vezes única e exclusivamente. E acho que a luta antifascista aqui no Brasil, ela reforça para a gente essa necessidade da gente superar
esse racismo estrutural que vimos denunciando aí há muitos anos, né? Então, acho que esse momento não é o momento da gente discutir quem está certo ou quem está errado. O Emicida, em suas questões, tem questões colocadas muito pertinentes que têm a ver com a nossa segurança sanitária, com a nossa saúde. O Djonga, mesmo não rebatendo o Emicida, mas comparecendo ao ato, também tem razão, né, em estar ali colocando o seu corpo à disposição da luta. E aqui tem aqueles também que nem escreveram nada, nem se manifestaram e também foram para as ruas, e aí o apelo, né, para que as condições sanitárias, de segurança, né, dos manifestantes aí nos próximos atos sejam seguidos para que a gente consiga superar, né? Finalizando aí, acho que essa é uma primeira conversa, vamos ter que conversar muito mais, em 7 minutos é insuficiente a gente abordar todos os temas que nos são necessários, né, para superar esse momento de crise sanitária, crise econômica, crise ambiental, né? A gente não tem muito tempo, a gente está no meio do furacão, e a gente precisa encontrar saídas conjuntas para sair desse furacão, e eu acredito muito que é o momento da gente encantar as pessoas novamente de que é possível a gente construir uma nova sociedade do bem comum, uma sociedade do bem viver, uma sociedade onde caibam todas e todos, uma sociedade onde é possível a gente sonhar novamente em ocupar os espaços institucionais para a criação de políticas públicas que atendam aí a maioria da população não representada nesses espaços, mas que a gente possa colocar um horizonte utópico também, que é a necessidade do socialismo. O capitalismo, ele está morrendo e a gente precisa ser responsáveis por fazer com que a sua queda ela se acelere cada vez mais. Então, a queda dos símbolos colonialistas que estão acontecendo no mundo todo representa um marco na nossa geração, né? A gente tem vários símbolos capitalistas que a gente precisa derrubar, né? Então, a gente precisa desmistificar o estado de bem-estar social que sequer chegou ao Brasil, né? E da incapacidade do próprio capitalismo resolver os problemas por ele criados, né? Então, nesse sentido, saudar essa confluência aqui de forças, né, pelos partidos, colocando aí na perspectiva a sua ampliação, e estamos juntos aí, né, para derrotar o fascismo, que no Brasil a gente sabe que tem uma cara muito declarada, antirracista, de perseguição aos povos originários, aos povos quilombolas, querem nos exterminar de qualquer custo, né, mas aí evocando o que Conceição escreveu, né, combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer, né? Então, acho que essa é a tarefa da esquerda e dos movimentos sociais, criar saídas coletivas para a gente superar a crise, o vírus e o verme. Muito obrigada, companheira Kátia. Maravilha. A Margarida não está na sala, eu queria também só justificar que ela tinha uma live, então ela realmente tinha passado só para dar um oi para a gente, e a gente também está aguardando a chegada do Júlio Delgado, do deputado Júlio Delgado do PSB, mas vamos passar então para o nosso segundo momento da nossa atividade. Antes de passar a fala para os parlamentares, eu queria pedir desculpa que, na verdade, quando eu fui ler o manifesto, eu li um resumo do manifesto. Então, eu queria ler agora o manifesto na íntegra, que é um texto, enfim, muito forte, muito potente para esse momento que a gente está vivendo. Então, vou recomeçar aqui. Por uma BH democrática, popular e progressista. O momento exige compromisso, coletividade e coragem. Convivemos simultaneamente com o tempo da destruição e com o tempo da emancipação. A crise humanitária sem precedentes que atravessamos está sendo tratada pelo governo Bolsonaro como uma oportunidade macabra para seguir aprofundando o golpe neoliberal em curso no país desde 2016 e que, com sua chegada ao poder, ganhou feição fascista, militar, miliciana. Nesse momento, as forças democráticas do país, assim como em outras nações do mundo, enfrentam uma grande ameaça à democracia, à liberdade, à vida e à dignidade do povo. O horror do fascismo nos ronda com sua pulsão de morte e tenta instrumentalizar as instituições para colocar em prática seus planos de destruição e extermínio. Construir um campo amplo de enfrentamento ao avanço do fascismo é a exigência do tempo da emancipação
e uma tarefa histórica da qual as esquerdas não podem se furtar. As próximas eleições municipais estarão condicionadas por essa disjuntiva nacional. Nelas se expressarão projetos distintos. De um lado, o bolsonarismo buscará se capilarizar nos municípios e potencializar sua necropolítica. Antigos plumados e novos neoliberais se apresentarão como alternativa moderada da destruição dos direitos sociais, trabalhistas, da igualdade e da liberdade para todas e todos. De outro lado, a construção do tempo da emancipação impõe às esquerdas a unidade. Uma unidade que expresse a nossa plural identidade democrática, libertária, classista e popular. Uma unidade programática que expresse a cidadania ativa radical, a dignidade do trabalho, as economias populares e solidárias, o fim das opressões de gênero, raça e sexualidade que violentam e matam por asfixia a justiça social e o bem-viver. Uma unidade dialética sensível aos legítimos desafios e objetivos partidários e, ao mesmo tempo, disposta a construir com coragem novos compromissos coletivos. A política da unidade tem, então, um fundamento ético: derrotar o bolsonarismo neoliberal e fascista. Ela tem um fundamento programático: construir a plataforma da emancipação. Mas ela tem também um fundamento pragmático: sem essa unidade, a esquerda se verá diluída, incapaz de ter reconhecida toda a sua força política potencial, arriscando reduzir todas as possibilidades eleitorais. Diante dessa política da unidade, os partidos de esquerda podem e devem superar diferenças e evitar que a população fique à mercê de uma escolha insuportável. Diante da ameaça fascista, não pode haver vacilações. O caminho é o que já expressou a solidariedade militante. Ninguém solta a mão de ninguém. É hora de reunir a diferença para enfrentar o antagônico. Em Belo Horizonte, esta possibilidade existe, pois já construímos os seus fundamentos éticos e programáticos para responder ao tempo da destruição neoliberal fascista com a construção do tempo da emancipação. A necessária unidade das esquerdas exige agora um movimento de pactuações eleitorais, de compromisso com a cidade e o país, de construção de uma chapa comum construída com trabalhadoras e trabalhadores e com as comunidades periféricas. Uma unidade que convoque os movimentos populares, reencante a política, resgate a paixão pela militância e a vontade de mover as estruturas do poder. Essa paixão que surpreende e que foi um dia cantado em versos por Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro. De repente, olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo o troco. E se a força é tua, ela um dia é nossa. Que medo você tem de nós? Olha aí. E, enfim, esse manifesto tão forte e tão fundamental para a cidade, ele foi assinado já pelos seguintes mandatos: André Quintão, deputado estadual do PT, Arnaldo Godoy, vereador de Belo Horizonte pelo PT, Áurea Carolina, deputada federal pelo PSOL, Beatriz Cerqueira, deputada estadual pelo PT, Bela Gonçalves, vereadora de BH pelo PSOL, Cida Falabella, também vereadora de BH pelo PSOL, Gilson Reis, vereador de BH pelo PCdoB, Patrus Ananias, deputado federal pelo PT, Pedro Patrus, vereador de BH pelo PT, e Rogério Correia, deputado federal pelo PT. Outros mandatos que apoiam esse manifesto, né, de companheiros que não são de BH, Dr. Jean Freire, deputado estadual pelo PT, a Leninha, deputada estadual pelo PT, Margarida Salomão, deputada federal pelo PT, Marília Campos, deputada estadual pelo PT, e o Padre João, deputado federal pelo PT. Militantes partidários... eu ia ler os coletivos. Gente, só um minutinho. É muito importante registrar os coletivos e as tendências partidárias que também estão apoiando o manifesto. Associação em Fio Educação e Comunicação, Articulação de Esquerda do PT-BH, Brigadas Populares, Coletivo Alvorada BH, Coletivo Pontos de Luta BH, Consulta Popular, Democracia Socialista do PT-BH, Esquerda Popular e Socialista do PT-BH, Insurgência do PSOL BH, Kizomba de Belo Horizonte, Levante Popular da Juventude, Marcha Mundial das Mulheres, Movimento dos Atingidos por Barragens, MAB, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, MTD,
Movimento pela Soberania Popular na Mineração, MAN, Primavera Socialista do PSOL BH e Resistência do PSOL BH também. Bom, vamos passar então para o nosso segundo momento. Lá o deputado Júlio Delgado chegou. Bom, então queria convidar a fala do deputado Júlio Delgado, representando o PSB. São 7 minutos, deputado, eu vou te avisar quando faltarem 2, tá certo? Boa tarde a todos, um prazer estar falando aí, peço desculpas aí pelo horário, a gente fica em isolamento, mas acaba marcando as coisas. Eu achei que numa reunião minha marcada para as 2 ia dar tempo, depois eu tive que sair aqui, até fui tomar um banho para poder, quando a gente vai à rua, a gente tem que higienizar total. Então, eu atrasei um pouco no compromisso, achei que ia terminar 3 horas, 3h30, e terminou 4h30, eu estou entrando agora, pedi desculpa a vocês, mas foi iniciativa aí que fui procurado pelo pessoal do PSOL, do PT, companheiros, colegas deputados, colegas deputadas, no caso a Áurea, o Rogério, e a discussão do movimento aqui na capital Belo Horizonte. Eu não peguei o contexto da fala dos representantes partidários, mas se essa foi a intenção, eu acho que a gente tem que fazer os movimentos o mais coletivo que for possível nessa frente democrática, né, antifascista, ditatorial. A gente vive um período muito perigoso, eu vejo cenas de muito perigo, e aqui em Belo Horizonte, mais particularmente, a gente tinha até um motivo para fazer um elogio ao prefeito no questão do enfrentamento do vírus da pandemia, mas a pressão fez com que ele, infelizmente, começasse a abrir no momento equivocado. Nós estamos vendo um aumento considerado de número de contaminações e automaticamente de mortes em Belo Horizonte, fora a subnotificação. Então, é uma preocupação clara de manifestação nossa, e eu tenho dito, ontem nós fizemos reunião da executiva nacional do PSB, discutimos vários, inclusive uma resolução forte, pesada, ponto por ponto, sobre as questões ambientais, questões de direito, questão das fake news, abordamos todos esses pontos que estão aí sendo colocados na discussão nacional sobre o enfrentamento e a linha nossa de enfrentarmos esse outro vírus. Eu mesmo já falei isso com alguns colegas que estão aí, tenho defendido que a gente hoje enfrenta 2 vírus, um que é o vírus da pandemia, o Covid, e o outro que é o vírus dos direitos democráticos, que é o vírus do Bolsonaro. E a gente tem 2 formas de enfrentar esses vírus. Uma é o grupo de frente lá, ou aqueles que são a primeira barreira de enfrentamento, que são os profissionais de saúde. Desde o médico, passando pela área da enfermagem, técnicos, enfermeiros formados, auxiliares de enfermagem, pessoal terceirizado que trabalha na limpeza dos órgãos sanitários e de saúde de Belo Horizonte e do Brasil, até o coveiro. Eu estou falando de todo mundo da cadeia que está no pelotão de frente e ter contato com o Covid. E o outro vírus é o vírus que nós enfrentamos, que é o vírus da ditadura, o vírus dos direitos democráticos. Esse vírus é um vírus muito forte que compromete o outro, e a gente que é o pelotão de frente dele temos que estar lá na frente também. Eu mesmo ontem defendi na reunião da bancada, da executiva do meu partido, que a gente possa fazer aí, junto com esses partidos todos. Já falei isso com a Áurea, já falei isso com Fernanda Melchiona, líder do PSOL, já falei isso com o Orlando, do PCdoB, que a gente possa fazer aí um grupo de deputados para parar essa questão da sessão remota. Ela acaba sendo cômoda para o Bolsonaro e para o Rodrigo, porque a gente vê que o Rodrigo não quer fazer nada de botar sequer os nossos requerimentos de convocação dos ministros do plenário, de estimular uma CPI dessa igual o Rogério e tantos, são 8 que estão correndo na casa, para que a gente possa instalar uma sequer para a gente poder fazer a apuração. Não há vontade política de se fazer no legislativo, que é o órgão de fiscalização, esse enfrentamento. Então, o que nós tínhamos que fazer? Nós somos pelotão de frente, temos que correr o risco e ir para frente. Criar uma comissão representativa, 20% de cada bancada, 30% de cada bancada, estarmos lá, 60, 70, 80 deputados que possam fazer esse enfrentamento. E isso traz, logicamente, aqui para Belo Horizonte, o que nós fazemos lá e aquilo que a gente faz aqui
no que o PSB ontem, por nota e por resolução, decidiu que a gente subscrevesse esses documentos que estão rodando aí, que é uma discussão que tem que colocar o Somos 70%, o Somos pela Democracia e o Basta. Dou exemplo a vocês que meu pai, todos aqui conhecem, meu pai é um dos criador um outro Basta, o Basta do interior de Minas, que foi um documento que, por coincidência, ele começou a elaborar e que levou o mesmo nome do grupo, do movimento assinado por quem tem a formação e da carreira jurídica que saiu nos jornais há 2 domingos atrás. Então eu quero aqui dizer a Belo Horizonte e aos companheiros de Belo Horizonte que as manifestações aqui, elas têm que ser a mais agregadas possível para a gente poder fazer esse enfrentamento. Eu estou disposto a isso, e o PSB está disposto a isso. E no outro campo, se a gente não sei qual foi o que foi abordado pelos colegas, a gente tem colocado aqui a questão de candidatura para a gente poder fazer um enfrentamento, inclusive de sobrevivência partidária do nosso legado. A gente tem, além de todas as dificuldades que nós estamos colocando hoje do vírus, dos 2 vírus que enfrentamos, a gente ainda tem aqui uma questão do que deixou-se de ficar muito mal resolvido, que foi o legado do PSB no período Márcio Lacerda, em que a gente teve um enfrentamento nas eleições agora em 18, claro, ao ficarmos com a esquerda e não defendemos a candidatura do nosso partido, mas isso trouxe sequelas muito grandes para que a gente possa tentar resolver, e Belo Horizonte é uma cidade síntese disso, pelo nome, pela força que o PSB sempre teve aqui na capital, e a gente está aí como instrumento disso, por isso, inclusive, eu transferi meu título para cá, já tinha feito isso em março, está lá na Justiça Eleitoral, nesse processo remoto aí, para que a gente possa estar colocando e defendendo também a questão de candidatura nesse campo para resguardar o espaço do PSB. Me apresentando era isso, agradecer a vocês mais uma vez, pedir desculpa e dizer que nesses movimentos aí que foram lidos aí pela Luísa, né, Luísa Dulce, pela Luísa, satisfação, quero saber o que ela é do Dulce, meu grande amigo, do Luiz Dulce, mas dizer que eu me coloco à disposição, alguns desses, eu tive várias relações o ano passado junto com o Rogério na CPI de Brumadinho, que foram os movimentos que você assinalou aí, e muitos que você colocou, que a gente participou junto com a comissão aqui também do Legislativo, da Câmara de Vereadores, da qual a gente teve uma relação muito boa com a Bela e com outros vereadores, e a gente pode integrar, sim, um discurso muito unido nessa questão do enfrentamento dos desafios que Belo Horizonte terá ainda esse ano para enfrentar esses 2 vírus e com o processo eleitoral que fatalmente será adiado, segundo as informações e deliberação, inclusive, do nosso partido, que defendeu o adiamento para que elas aconteçam entre final de novembro e início de dezembro. Muito obrigado. Desculpa aí se eu ultrapassei o horário, que eu vi que você já tinha me chamado nos 2 minutos. Muito obrigada, deputado Júlio. Reiterar, então, a importância, né, desse conjunto de partidos aqui. Tivemos a fala do PT, do PCdoB, do PCB, do PSOL e do PSB. Muito importante para a cidade construir esse espaço de elaboração, de reflexão conjunta. Vamos passar, então, a fala para os nossos representantes e as nossas representantes na Câmara de Vereadores. Queria convidar para fazer essa fala inicial, então, a Cida Falabella, vereadora pelo PSOL. Por favor, companheira. Só avisar, vão ser 5 minutos, eu posso avisar quando tiver faltando 1? Olá, estão me ouvindo? Sim. Pessoal, vou começar com um poema aqui do Mayakovsky, que é bem inspirador. Não estamos alegres, é certo, mas também por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado, as ameaças e as guerras havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta as ondas. A quilha é como se fosse a espinha dorsal de uma embarcação. E eu vejo que esse movimento que nós estamos fazendo de confluência é como construir a espinha dorsal de uma embarcação que vai atravessar aí um mar que virou o sertão, esse mar da história agitado, violento, agressivo, né, que agride todos os dias, tanto a nossa sensibilidade, mas sobretudo das pessoas que estão nas bordas da cidade,
das pessoas que estão mais vulnerabilizadas, das mulheres negras que perdem seus filhos, das pessoas que estão pegando transporte lotado porque não podem ficar em casa. E eu dedico esse poema aos meus colegas de Câmara Municipal, com quem a gente constrói diariamente, né, Bela Gonçalves, junto na Gabinetona, Pedro Patrus e Arnaldo Godoy, e Gilson Reis. É possível o diálogo entre as esquerdas, é necessário, e é uma responsabilidade que esse momento coloca para a gente de uma forma muito aguda. Nós não estamos fazendo isso por nós, mas nós estamos fazendo isso porque nós precisamos de dar respostas concretas, criativas, né? Respostas que passam pela educação, pela cultura, pela ciência, que são tudo que o desgoverno Bolsonaro quer atacar, né? Porque são as saídas, são o pensamento, são exercícios de sensibilidade. Então, eu não quero me estender muito, mas eu fico muito feliz. Hoje eu estou muito introspectiva. Eu fui à rua, fiquei muito preocupada de ver tantas pessoas na rua. Eu vi meu neto de longe, isso me abalou muito também. E eu queria dizer que eu confio muito que é possível a gente estar juntos. E também pensar num outro grande escritor mineiro, que é o Guimarães Rosa, que fala para a gente assim: o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Então, assim, que a gente não pense exatamente onde a gente quer chegar, mas que a gente pense em construir esse processo da chegada juntos, porque isso é tão importante quanto o lugar que a gente vai chegar. Então, é isso, desejar que seja, assim, um caminho muito rico, de muito respeito entre nós, e, sobretudo, que seja uma resposta bem firme para a população, para as pessoas que contam com a gente, que escutam a gente, que estão ansiosas para que a gente consiga construir esperança num momento tão desolador que nós estamos passando. É isso, vamos em frente, vamos à luta. Um grande abraço virtual para todas. Muito obrigada, Cida. Gostaria de chamar agora o Pedro Patrus. Pedro, você está por aí? Ô, Luiz. Beleza, nosso vereador pelo PT. Bom, gente, primeiro, boa tarde a todas, né, e a todos. Eu quero dizer da minha felicidade, né, de poder estar nesse encontro. É o segundo encontro público, né, que a gente faz desse grupo. Isso para mim é muito importante nesse momento, né? De lá para cá as coisas apertaram muito, né? Eu não vou aqui ficar falando, repetindo, né, a questão nacional, esse desgoverno desse canalha que é o Bolsonaro, o que tem acontecido no nosso país, né, a irresponsabilidade, o genocídio que ele tenta fazer. Mas eu posso me ater um pouco em Belo Horizonte, né? Acho que a Cida colocou muito bem, né, Cida? Essa frente de esquerda aqui em Belo Horizonte, ela já acontece na Câmara Municipal, né? Nós, vereadores progressistas de esquerda, né? O PSOL, né? A Cida e a Bela, a Gabinetona, o PT, eu e Arnaldo, o PCdoB com o Gilson, e agora nós estamos com uma grata surpresa, que é o vereador Redimar Branco, que é do PSB, que também está presente aqui hoje, que tem somado com a gente nessa luta. Então, a frente de esquerda na Câmara ela tem funcionado, nós temos atuado unidos nesse sentido contra o avanço, né, da direita, o avanço desse fascismo, que na Câmara não é diferente, que eu tenho certeza da Câmara Federal, que não é diferente da Assembleia Legislativa. A direita e o fascismo avançam rapidamente e nós temos feito essa disputa com muita força na Câmara Municipal. Então é muito, muito bom, né, poder estar aqui nesse encontro, poder conversar com vários companheiros de outros partidos também, porque eu acho que esse é o caminho, né, o caminho da união, o caminho da frente, uma frente realmente democrática e de esquerda na cidade de Belo Horizonte, como o manifesto que a Luísa leu aí, diz muito bem, um manifesto muito bem escrito, que eu acho que é o que representa esse grupo aqui que está reunido hoje, né? Em Belo Horizonte, nós tivemos, a Kátia colocou
né, no início da pandemia, nós apoiamos as ações da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que eu acho que foram ações acertadas do isolamento social, né? Nós temos feito isso, é uma prática nossa das esquerdas lá na Câmara Municipal, que é exatamente isso. Quando a Prefeitura acerta, tem todo o nosso respeito e o nosso apoio, né? E agora, com o início dessa flexibilização, nós não podemos esquecer, né, que a pressão, né, da direita, da elite de Belo Horizonte é muito forte, né, e nós não podemos esquecer também o que a Prefeitura, o Poder Executivo tem feito, né? O prefeito de Belo Horizonte e a Prefeitura privatizaram os mercados da nossa cidade, da segurança alimentar. Tem um projeto privatizando a SLU, né? Um projeto também que privatiza os parques, os cemitérios. A reforma da Previdência, ela já está tramitando na Câmara de forma remota, sem a participação dos sindicatos, sem a pressão popular na Câmara. Então, esse combate e essa questão é muito importante que a gente faça esse contraponto na cidade, né? Isso tem sido feito. Nós temos grupos de trabalho que estão pensando programas, nós estamos pensando um programa comum das esquerdas na cidade de Belo Horizonte. Isso me deixa feliz e esperançoso com esses movimentos que nós temos feito. Então, para mim, é muito forte essa reunião, né? Ela está acontecendo aqui, está sendo transmitida também pelo YouTube com um alto número de pessoas assistindo. Isso é fundamental, que a gente saia daqui com ideias, né? Eu vejo que é possível, sim, uma frente de esquerda na cidade de Belo Horizonte, como é possível uma frente de esquerda em várias outras cidades do nosso estado, do nosso país, que essa eleição de 2020, que deve acontecer mesmo em 2020, né, em dezembro, por aí, é uma eleição fundamental para que a gente consiga barrar esse avanço da ultradireita, esse avanço do fascismo, que a gente possa aí conseguir eleger o máximo de candidatos, o máximo de vereadores e vereadoras da nossa cidade, que a gente possa eleger o máximo de prefeitos desse campo da esquerda. Então é muito importante, fico muito feliz de poder participar desse encontro. Estou ouvindo aqui atentamente todas as falas dos partidos, ouvi atentamente todas as falas dos partidos e fiquei muito feliz. Então, para mim é um prazer estar aqui, que a gente possa ter uma boa reunião, escutar todos, né, e que a gente consiga mesmo a formação de uma frente na cidade de Belo Horizonte, no nosso estado, no nosso país. Obrigado, Luísa. Obrigado a todas e a todos que estão aí. Muito obrigada, Pedro. Gostaria de convidar agora a Bela Gonçalves, vereadora pelo PSOL em Belo Horizonte. Bela, você está por aí? Salve, pessoal. Tá dando para me ver? Tá. Legal. Gente, queria saudar aqui com muita alegria essa frente municipal para enfrentar o fascismo, enfrentar os sentimentos que o fascismo alimenta em nós, que é o sentimento de medo e desesperança, e transformar eles na certeza de que o nosso futuro vai ser de vitórias, porque a gente tem feito muitas lutas. E eu faço aqui hoje uma aposta muito grande na coragem da esquerda para se reconfigurar. E aí eu queria aqui, numa conversa que eu tive com a Áurea, Carolina, maravilhosa, ela falava que a reconfiguração da esquerda era diferente só da reorganização. Porque a reorganização da esquerda, ela envolve uma mudança de lugares, como se a gente estivesse num jogo de cadeiras. E a reconfiguração da esquerda, ela exige a gente perceber o tempo presente, que é também um tempo de ameaça extrema à democracia, desde o golpe, e perceber que a nossa reconfiguração exige novas práticas, novos sujeitos políticos e novos projetos de sociedade também, né? E isso a gente tem visto com muita força emergir nas lutas, nas ruas, mesmo diante de um cenário aterrador de crescimento do coronavírus, a gente percebe a força da juventude em casa ou na rua, tentando construir uma nova forma de expressão da sua política, assim como as mulheres em toda a América Latina, as LGBT+, também vem transformando uma reconfiguração
da política e mostrando que a classe trabalhadora ela é diversa, assim como as suas formas de manifestação e de presença. Também muita esperança nas comunidades e, sobretudo, nas mulheres. A gente vê que no momento em que a nossa vida está ameaçada e atacada, foram, sobretudo, as comunidades, as mulheres, que organizaram redes de solidariedade de classe, solidariedade e irmandade territorial, para poder garantir a sobrevivência dos territórios, a luta contra a necropolítica. E o terceiro espaço, que eu também venho celebrar, onde a gente está se reconfigurando, é na política institucional, que não é mais importante do que as outras, não tem mais peso do que as outras, mas ele é, sim, decisivo para a derrota do fascismo no nosso país. E para isso, gente, a gente precisa superar, como eu disse, os sentimentos de medo e de abismo. A gente só pode fazer isso se a gente colocar na nossa cabeça que nós podemos, sim, fazer com que um projeto de esperança, um projeto popular, um projeto feminista vença em Belo Horizonte. Eu construo com muito orgulho essa frente de esquerda, né, Pedro? Pedro e a Cida mencionaram como que a gente fez ali heróicos enfrentamentos esse ano, como foi a resistência à escola sem partido, mas também a discussão das políticas assistenciais, de cultura. E eu acredito que esse projeto, que já vem ali fomentando, junto com movimentos sociais e comunidades, pode, sim, ocupar as eleições em Belo Horizonte. Nosso povo precisa acreditar. Ele não pode ser obrigado a escolher entre um projeto menos pior e um pior. Ele precisa escolher um projeto popular e de esquerda. E só se a gente tiver a coragem de acreditar que isso é possível, a coragem de nos reconfigurar, a gente vai ser capaz de apresentar isso para Belo Horizonte. Tenho muita esperança, muito amor por todas vocês, muito amor por essa cidade, pelo povo, pelas mulheres, e vamos juntas aí que a gente, com certeza, vai ter dias muito melhores. É isso. Obrigada, Luísa. Muito obrigada, Bela. Dias mulheres virão, né? Queria convidar agora o vereador Arnaldo Godoy, do PT. Arnaldo. Tem que ativar seu microfone. Aí. Tudo bom, Luísa? Tudo bem, e você, Arnaldo? Um beijo para você, viu? Saudades. Obrigada, você também. Um abraço aí para todas e todos que nos escutam, que estão aí nesta sala virtual, infelizmente virtual. Eu não vou me estender, não, porque já foi dito pelos representantes partidários e pelos vereadores que me antecederam, mas o Partido dos Trabalhadores buscou sempre essa frente aqui em Belo Horizonte, né, essa construção. Desde o início nós estamos nela, desde quando assumi a presidência do PT, nós, com os outros partidos, com os movimentos sociais, construímos para a gente chegar até aqui, nesse dia 12, dia dos namorados, fazer essa reunião muito importante, essa conversa, essa roda de conversa, essencial para o enfrentamento de tudo isso que já foi dito aqui, mas resumindo, em nome da democracia, dos direitos humanos, da liberdade. O Partido dos Trabalhadores nunca fez a separação de luta de classe e a luta identitária. Nós sempre buscamos trabalhar conjuntamente com valores democráticos, valores classistas, valores das identidades, né? Porque só assim nós teremos a justa distribuição de direitos, né? Da guarda e garantia dos direitos. E na Câmara, como já foi dito, nós trabalhamos conjuntamente, coletivamente, para enfrentar um momento terrível da Câmara Municipal, de um retrocesso político, fundamentalista, enfim, um momento retrógrado da Câmara. Nós cinco, mais com essa chegada agora feliz do Branco, somos 6,
para enfrentar uma Câmara difícil e também para apresentar propostas para Belo Horizonte. A política habitacional de Belo Horizonte, a quantas anda? Alguém poderia me falar? Né? A questão da educação, tudo bem, a aula suspensa, né? A questão da saúde, da segurança da vida. Mas e aí? A educação está fora do jogo? Qual a contribuição que a educação pode dar para o enfrentamento dessa pandemia e para enfrentar os problemas socioculturais da cidade? Né? Então, também há problema disso. E outras questões, por exemplo, a valorização dos conselhos municipais. Né? Então, nós temos o que apresentar, como disse a Bela, uma proposta que encante a cidade. Né? A atual gestão avançou em algumas coisas, verdade, mas isso basta? Ou nós temos que apresentar propostas inovadoras que avancem, que superem as atuais barreiras? Então, esse é um movimento importante dos partidos de esquerda, progressistas, democráticos. E, assim como o PCdoB, o PSOL, né, o PSB, nós temos, cada partido desses tem legitimidade de apresentação de propostas, a gente construir junto, mas de apresentar nomes para a cidade. O Partido dos Trabalhadores também tem, né, junto com esses partidos, tem história e tem legado em Belo Horizonte para também apresentar nome para ser discutido com essa frente democrática de esquerda progressista para enfrentamento do fascismo, dos direitos humanos, para enfrentar a censura, o fundamentalismo, o preconceito, o racismo, o fascismo, enfim, tudo que já foi dito. Eu estou muito contente, como disse a Bela, com esperança, com sonho e com convicção, né? Que só essa unidade, né, de propósitos, de interesse, vai nos fazer superar as dificuldades atuais. Eu tenho que confessar aqui para vocês uma coisa, não sei se vai agradar a vocês, mas dia 9, o Bela, Cida e Luísa, que são as mulheres que estão aí na mesa, foi aniversário da minha neta, dia 11, dia 9 de junho, ela fez 11 anos. Eu não pude comparecer e tal, e marquei com ela hoje, 5 horas, eu confundi o horário, pensei que fosse de manhã, marquei 5 horas. Eu liguei para ela, falei que vou encontrar com ela agora às 6, lá na casa dela, vou comer uma pizza, tomar um sorvete, vou ter que levar o sorvete para tomar com ela agora às 6 horas. Se vocês me perdoarem, assim, mas 11 anos, já tem 90 dias que eu não vejo minha neta, eu tenho que ir lá, dar um beijo, dar um cheirinho nela. Tá bom? Peço desculpa aí, vou ficar mais um pouquinho. Quantas horas aí, Luísa? Quantas horas são agora? Isso. São 5h30. Eu fico mais 10 minutinhos e depois você deixa eu sair, Luísa? Você permite? Sim, como é que chama sua neta, Arnaldo? Amanda. Ah, parabéns para Amanda, então. Dia 9, fez 11 aninhos, eu tenho que ir lá, são 90 dias de saudade e de vontade de abraçar a bichinha. Tá bom? Tá certo. Muito obrigada, Arnaldo. Tá sendo muito não, hein, Arnaldo? O quê? Fica quieto aí, Pedro. Gente, vamos dar sequência aqui. Concluímos, então, a fala dos vereadores que estão presentes aqui na sala com a gente. E eu queria passar, então, agora para Beatriz Cerqueira, que é nossa representante na Assembleia Legislativa. Bia, está por aí? Eu estou por aqui. Beleza. Luísa, um prazer vê-la, mesmo que virtualmente. Quero cumprimentar a todos através dos partidos que compõem essa importante atividade nessa sexta-feira. Meu partido, ao qual eu componho uma bancada importante na Assembleia Legislativa, o Partido dos Trabalhadores, PCB, PCdoB, PSOL, PSB. Quero também dizer da minha esperança e da minha fé
numa política em defesa da vida, com a realização deste encontro nessa tarde. Acho que todos que votaram na esquerda nas últimas eleições em Belo Horizonte desejam o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos caminhando juntos e juntas, primeiro através de frentes, né? Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, quando identificávamos às vésperas do golpe parlamentar uma realidade cruel, mas era um fato. Sozinho ou sozinha, ninguém vence essa conjuntura. Não existe um protagonismo solitário. É necessário criar um processo mais coletivo, sem anular cada organização, entidade ou partido político. Assim, nós constituímos a Frente Brasil Popular, posso dizer também a Frente Povo Sem Medo, a necessidade de um enfrentamento ao fascismo que era lá atrás. Não, essa face fascista que agora nós enfrentamos, ela já estava se constituindo. A desestabilização política do nosso país, para nós chegarmos a um golpe parlamentar. Então, isso nós já estamos enfrentando há mais tempo. E lá, nós entendemos a necessidade e constituímos frentes que pudessem fazer a luta necessária, a chamada, a coletividade necessária. Então, nós estamos nessa caminhada desde o período pré-golpe, em constituindo frentes de atuação. O ano passado, nós iniciamos alguns diálogos que batizamos de surpreendentes coletivamente, exatamente para pensar a nossa Belo Horizonte, e não só Belo Horizonte, mas qual era a nossa capacidade de construção coletiva do enfrentamento numa tática eleitoral também para o processo de 2020. Então, eu acho que esse encontro, o manifesto que já circula, a possibilidade desse diálogo público que nós estamos realizando, acho que todos estes são passos fundamentais, porque nós precisamos enfrentar ou fazermos uma frente antifascista, uma frente democrática, popular e progressista juntos. Então, esta é a minha saudação e a minha disposição de luta, de compor esse processo coletivo para que nós tenhamos condições de enfrentar todo esse ódio à política, esta violência, o racismo, a misoginia, o fascismo, todas essas questões que estão colocadas na política hoje, não só em cada município, mas no nosso estado e no nosso país. Vale lembrar que nós temos um governador alinhado a uma política bolsonarista, e isso é extremamente perigoso. Quem se aproxima do bolsonarismo se aproxima do totalitarismo, do autoritarismo, do fascismo, da incapacidade de conviver com a diversidade, que é um processo básico, mínimo, né, da democracia. E aqui na capital nós temos a obrigação de construirmos propostas, disputarmos projetos para que a população cada vez mais possa identificar neste campo a alternativa de uma política a serviço da vida. Então, vida longa a essa confluência, vida longa ao nosso manifesto, e que nós podemos praticar aquilo que nós tanto temos diagnosticado em nossas avaliações de conjuntura. É hora de colocar na prática a nossa capacidade de unidade, de união, de confluência em defesa da população belo-horizontina e da população mineira. Então, forte abraço de luta, e o nosso mandato está à disposição para continuar construindo essa caminhada que já vem desde o ano passado, mas antes disso, né, no período todo do pré-golpe, do golpe, muitos de nós já caminhávamos juntos, e agora a necessidade de nós construirmos uma política a serviço da vida. Muito obrigada, Bia. Antes de passar para os nossos parlamentares federais, eu queria só confirmar se estão na sala o vereador Gilson Reis ou o Branco. Eu acho que eles não estão. Bom, então, vamos passar então a fala para os nossos
para as nossas deputadas e o nosso deputado federal que estão aqui com a gente. Queria chamar primeiro para dar uma saudação à deputada Margarida Salomão, que deve estar diretamente de Juiz de Fora. Exatamente. Oi, Luísa, tudo bem? Tudo bem. Grande abraço para todos e todos vocês que se reúnem aí, meus colegas Áurea, Rogério, companheira Beatriz, que eu acabei de ouvir, os vereadores Arnaldo, Pedro Patrus, Cida Falabella, Bela e todos os partidos que estão aí. Eu não aguentei. Eu falei, aqui de Juiz de Fora, eu tenho que fazer uma visita a esse encontro tão bonito, porque é uma manifestação de esperança. Se nós conseguirmos que forças políticas tão relevantes, tão expressivas, dialoguem no sentido de nós termos uma cidade como um grande espaço de transformação da vida. Nesse momento de crise aguda, tempestade perfeita, crise sanitária, degeneração da economia que já vem do ano passado, uma crise social agravada e uma situação política aqui no Estado e no país que é até difícil de qualificar, é muito importante que nós nos reunamos no movimento antifascista, no movimento antirracista e no movimento por uma cidade que seja um espaço de emancipação. Então, movida por essa esperança, é que eu estou aqui para dizer presente e homenagear a todos e todas que se reúnem em Belo Horizonte, e eu espero que nós consigamos fazer esse mesmo movimento aqui em Juiz de Fora, em defesa da vida, em defesa da democracia, em defesa das nossas cidades, em defesa do Brasil. Muito obrigada, Luiz, um grande abraço para você e para todos que estão participando agora desse evento tão bonito. Muito obrigada, Margarida. Muito importante para nós contarmos com seu apoio, sua presença aqui. E vou então passar a palavra para o deputado Rogério Correia, do PT. Deputado. Muito bem. Muito obrigado, Luísa. Parabéns aí pela condução dos trabalhos. Em seu nome, cumprimentar todos e todas que estão na sala e os que estão também nas nossas redes sociais assistindo esse importantíssimo debate. Eu quero parabenizar a todos e todas, mas mandar um abraço especial para Margarida Salomão, para o Júlio Delgado. Digo porque são meus colegas deputados federais e nós estamos sofrendo muito nesse governo Bolsonaro e fomos parceiros em várias disputas, demandas lá, inclusive em favor de Brumadinho, denunciando a Vale. Então é um prazer vê-los aqui. Uma pena que o Patrus não entrou, mas está aí o Pedro Patrus. Então, um grande abraço para todos os nossos deputados federais. Em nome deles, cumprimento também todos os demais parlamentares. Eu vou tentar ser mais direto no assunto e discutir um pouco de tática eleitoral, se vocês me permitirem. A nossa reunião está muito mineira. Eu vou dar nela uma gauchada. Vou tentar explicitar alguns pontos mais importantes, ser um pouco mais direto em algumas questões, e alguns companheiros já falaram. Quero falar expressamente da frente de esquerda de Belo Horizonte. Combater o bolsonarismo nós estamos fazendo. Foi exatamente por isso que eu, Patrus e Áurea Carolina, um abraço, né, Áurea? Esqueci de falar da Áurea, que está aqui com a gente, deputada federal, porque a Áurea estava de licença por causa do Jorge. Mas a Áurea nos procurou na época e disse, olha, nós precisamos em Belo Horizonte formular mais um programa, nós precisamos ter uma unidade maior visando Belo Horizonte. E a partir desta boa provocação da Áurea, nós fizemos, inclusive, um grande seminário ano passado e viemos discutindo o programa para a cidade. Então, nós temos uma unidade hoje, com certeza, para administrar Belo Horizonte e temos uma unidade para combater Bolsonaro e combater Zema. Aliás, temos feito isso, como disse bem o Pedro, na Câmara de Vereadores, junto com todas as nossas vereadoras e vereadores, temos feito isso com todos os nossos deputados e deputadas, e a Bia relatou isso na Assembleia Legislativa, e feito isso em Brasília. Agora, pessoal, para Belo Horizonte merece mais do que tem hoje. O Calil é uma candidatura de direita,
ele está dentro do PSD de Dado, que é do Kassab, que agora se adentrou ao Centrão e faz parte, inclusive, do governo Bolsonaro. O Calil articula um projeto mais para frente, onde ele trouxe para o interior do seu partido o professor Anastasia, senador, trouxe também o Diego Andrade, que é o coordenador da bancada mineira e membro do Centrão hoje, efetivo na Câmara de Deputados. E, portanto, tem uma característica de ser um candidato que articula o centro e a direita. Nitidamente é esta postura que tem o prefeito Calil. É claro que tem posições também progressistas, teve agora, durante esse período da pandemia, o Júlio lembrou bem, mas já refluindo, porque vem a pressão empresarial. A pressão do Diego Andrade, da FIENG, não é fácil, e são, inclusive, do partido e muitos apoiadores do próprio Calil. Então, reflui disso. Mas a cidade carece de mais democracia, de mais participação popular. Não vou aqui enumerar porque o tempo é pouco. Mas veja bem, nós temos um programa muito mais avançado. Eu andei fazendo umas contas, Áurea, se nós somarmos o voto que o seu mandato teve na cidade para deputada federal, o do Patrus, Ananias e o meu, só nós três tivemos 11% dos votos de deputado federal, votos válidos em Belo Horizonte. Se nós somarmos a isso outros companheiros de voto de legenda, nós tivemos 15% dos votos válidos em Belo Horizonte, com 500 candidatos. Uma candidatura unificada da esquerda, e nós temos um programa para isso, portanto não é apenas uma questão pragmática, é uma candidatura para disputar as eleições, é uma candidatura para ir ao segundo turno e polarizar com a ultradireita, que também terá candidato em BH. Então, uma candidatura nossa unificada, ela é essencial para ganhar. Nós podemos ganhar, nós podemos sonhar com isso, nós podemos usar, nós podemos surpreender, que é o nome do nosso grupo. Agora, para isso, pessoal, tem que terminar as vaidades. Pode ser a Áurea candidata, pode ser eu, pode ser a Bia, pode ser o Patrus Ananias. Temos excelentes nomes, André Quintão, Pedro, Arnaldo, mas o que nós precisamos é de nos colocar à disposição para apresentar ao povo de Belo Horizonte, à esquerda de Belo Horizonte, uma candidatura unificada. Essa vai ser a grande surpresa das eleições. Termino dizendo, com o povo que já está indo à rua, com o movimento antibolsonarista que cresce, eu digo para vocês, é obrigação nossa apresentar uma candidatura unitária. Eu sei que não é fácil, mas a gente já fez uma boa parte dela, que é discutir programa. Talvez isso é o que seja o mais importante e o mais difícil. Nomes, isso a gente constrói entre nós com toda certeza. Um grande abraço, até a vitória. Tenho muita esperança que a gente vai se unir. Fora Bolsonaro, por uma prefeitura popular, democrática e socialista em BH. Muito obrigada, Rogério. É muito importante a gente ter essa perspectiva, essa utopia e essa certeza de que a gente está entrando para disputar, né, que a cidade precisa e aposta também num projeto transformador. E para dar seguimento, então, eu gostaria, com muita alegria, muita admiração, de chamar a deputada Áurea Carolina, do PSOL. Boa tarde. Salve geral, que honra fazer parte dessa conversa poderosa para afirmar esse tempo de emancipação, de construção coletiva, de solidariedade, de uma aposta no comum, no melhor que nós temos nesse campo surpreendente, para fazer uma BH popular, democrática e progressista outra vez, né? A gente já viveu isso em outros momentos com gestões populares, que significaram um avanço fundamental, que inovaram na construção de políticas públicas, que trouxeram as maiorias para dentro das decisões da nossa cidade, e é hora de recuperar isso com muita coragem. Eu fico feliz de suceder o Rogério Correia nessa fala, porque a gente não tem mais tempo a desperdiçar, a gente precisa urgentemente construir uma alternativa viável das esquerdas para, em Belo Horizonte, afirmar esse projeto, para dar para a população a condição de se reconhecer num projeto de ponta a ponta e não ser forçada a fazer uma escolha meia-boca, do menos pior, ou até uma escolha terrível da violência bolsonarista que chega enganando, iludindo muita gente, né? Embora os desastres dessa gestão bolsonarista sejam cada vez mais evidentes,
há ainda uma parcela da população que não se vê convencida dessa tragédia e que tem uma disposição de continuar depositando sua esperança nesse projeto, por mais que ele signifique morte, desemprego, destruição, que ele signifique a impossibilidade de futuro. E a gente precisa mostrar que não, outro futuro é possível, e esse futuro começa a partir desse presente, em que a gente se compromete, em que a gente exercita a democracia a partir de nós, né? Eu fico muito feliz de saber que nos nossos partidos, nas nossas organizações, há essa disposição e há essa responsabilidade crescente, né, de que se nós não nos prontificarmos para fazer esse trabalho, né, de botar a mão na massa coletivamente, nós poderemos ser engolidas mesmo por essa tragédia que o bolsonarismo representa, ou que esse setor de centro-direita que acaba tocando no piloto automático muitas políticas, ou então trabalhando de uma maneira um pouco mais escondida, um pouco mais disfarçada, a destruição do Estado democrático, que isso se apresente como uma suposta solução para a população de Belo Horizonte, como já foi na última eleição, né? Em 2016, a população de Belo Horizonte não teve condição de escolher com tanta força um projeto que significasse um avanço para todas nós. E aí, agora, a gente precisa afirmar, sim, claro, reconhecer que houve políticas importantes na área da cultura, na área das políticas sociais, agora mesmo no enfrentamento à pandemia, mas tudo isso é insuficiente e está muito aquém do que a gente poderia construir. É incrível que, nesse momento, quem cumpre as determinações dos sanitaristas, da Organização Mundial de Saúde, esteja bem na fita. É nesse nível que a gente está discutindo a política, ou a gente vai afirmar muito mais do que isso? Nós vamos fazer mais do que a nossa obrigação, mais do que proteger a vida das pessoas, a gente quer poder projetar um sonho, a gente quer imaginar uma cidade feliz, uma cidade em que a gente quebre a lógica da exclusão, da violência, uma cidade em que a gente possa imaginar espaços de convivência, espaços de produção do bem viver, né? E isso passa por uma agenda de defesa do meio ambiente, uma agenda em que a gente possa discutir a situação dos rios de Belo Horizonte, discutir como é que a gente vai proteger as nossas águas, proteger o nosso verde, e isso significa proteger as condições de vida para todo mundo. Como é que a gente vai cuidar das mulheres, da população negra? A gente vê um levante antirracista, feminista acontecendo, né, tragédias cotidianas de mortes de pessoas negras, seja pela violência policial, ou seja pela dinâmica do genocídio, que o tempo todo sacrifica crianças como o Miguel, lá em Recife, né, que caiu de um prédio de elite, porque foi descuidado na relação de exploração que a sua mãe sofria sendo uma empregada doméstica de uma família branca que tem um poder político e econômico muito grande lá no estado de Pernambuco. Então, o menino Miguel é também a representação de muitas crianças em Belo Horizonte, e a gente precisa falar dessa realidade. E nós temos condição de falar assim, olha, a gente quer um projeto para defender a vida, para superar essa violência cotidiana, e a gente quer um projeto em que a gente possa botar a mão e fazer a partir de nós. A cultura é uma dimensão imprescindível dessa luta, né? A gente vê como que no desgoverno Bolsonaro nada acontece se não for pela destruição do simbólico, né? Eles, antes de tudo, tratam de tirar de nós a possibilidade de enxergar a nossa forma de fazer cultura, a nossa forma de produzir sentidos de convivência, né? De fazer beleza e fazer poesia. Quero trazer aqui como que a Cida Falabella evoca isso como uma dimensão fundamental da política, e a gente quer dizer, não, a cultura a partir do povão, né? A cultura de quem faz arte e faz no seu cotidiano essas formas de expressão que são libertárias, que são de emancipação. A gente afirma a emancipação no nosso projeto, e ela tem que partir mesmo da nossa disposição para quebrar a lógica de sempre, da competição, da disputa, e acaba sendo uma lógica em que o resultado é de perda para todo mundo, né?
Então, dizer aqui, saudando todas as aliadas e os aliados dos vários partidos, dos vários movimentos que constroem com a gente essa confluência antifascista, que nós possamos ousar em Belo Horizonte, nesse momento, a possibilidade de apresentar muito mais do que a nossa obrigação. A gente tem que apresentar aquilo que nós podemos construir mesmo como superação de um quadro de desigualdade, um quadro de tanto sofrimento, né? E dizer que a gente faz isso com alegria política, a gente faz isso com muita esperança, uma esperança que é uma decisão política, né? Que é uma aposta que está afirmada nas nossas práticas cotidianas e sabendo que Belo Horizonte merece, e Belo Horizonte espera mesmo de nós, né? A gente recebe todos os dias esse chamado de muita gente, então não cabe a nós fugir da raia nesse momento. Dizer que essa expectativa da gente construir nessa frente também uma alternativa eleitoral, com todas as nossas, assim, nós temos, cada partido, cada movimento tem uma leitura própria, né, e tem suas especificidades para participar dessa construção, mas que, na medida do possível, nós possamos, sim, ter um arranjo de cooperação e de ação coordenada entre nós. É isso, pessoal, deixar esse salve de esperança, de amor, de confiança nessa construção que nós temos juntas e dizer que cada uma de nós, no espaço onde resiste, também faz toda a diferença. Essa luta antifascista é uma luta antirracista, feminista, periférica, é uma luta pelas maiorias, pela população LGBTI, pelos povos indígenas, pelos quilombolas, é uma luta que diz dessa Belo Horizonte plural que nós temos e que hoje não se vê representada na Câmara Municipal como deveria e não se vê também representada na Prefeitura como deveria. A gente pode muito mais e bora lá, bora juntas, né? Essa BH progressista, essa BH revolucionária, ela existe no nosso coração e ela pode existir também como uma alternativa no processo eleitoral de 2020. Um beijo grande. Isso aí, Áurea, parabéns. Muito obrigada, Áurea. Muito obrigada a todos os parlamentares que estão presentes aqui com a gente hoje, nesse encontro tão potente, tão bonito, tão necessário para Belo Horizonte, para as esquerdas, para essa construção. Agora a gente vai abrir a palavra para outros companheiros que estão construindo esse movimento do surpreendente, né? E eu gostaria de chamar a Macaé para dar uma saudação para a gente. Macaé. Áudio aqui. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite já para todo mundo, né? Eu acho que é um momento muito importante, uma alegria estar participando aqui desse grande encontro. Com certeza a gente gostaria que fosse pessoalmente, porque a gente que é do afeto, do riso, do abraço, fica um pouco faltando alguma coisa quando a gente está aqui por trás das telas, mas acho que mais do que nunca é importante a gente construir esse sentido do aquilombamento. Em momento, acho que de muita fragilidade institucional que nós estamos vivendo, de aumento assim, exponencial da violência, em especial da violência contra o povo negro nesse país, eu acho que é mais do que necessário que a gente se articule numa grande frente, né, feminista, antirracista, antifascista, pela democracia, não uma democracia formal, como muitos querem nos fazer acreditar, né? Mas uma democracia que ela nos represente com todas as nossas diferentes identidades que nós temos nesse país. Então, eu acho que é fundamental, por isso eu quero trazer o meu apoio, dizer que Belo Horizonte sempre foi uma cidade que surpreendeu, que ao longo do tempo, por uma grande articulação do campo democrático e popular, foi capaz de fazer políticas públicas antirracistas, inclusivas, de grande ampliação do papel do Estado, no sentido de garantir um Estado cada vez mais responsável, principalmente por aqueles setores mais vulneráveis da sua população,
E acho que nesse momento, mais do que nunca, é importante a rearticulação de todas essas forças para que a gente possa continuar fazendo de BH uma cidade educadora, uma cidade antirracista, uma cidade democrática, uma cidade em que caiba todo mundo, não é? Eu acho que é esse o nosso sonho, esse é o nosso desejo. Então, quero cumprimentar todos, dizer que é uma alegria, mas também chamar a atenção, né, de todo mundo, daqueles que estão nos ouvindo, da nossa responsabilidade, porque uma frente dessa natureza é necessário que a gente tenha um engajamento, né, muito grande e que a gente faça um esforço, cada um a partir, né, do lugar onde atua, onde milita, para a construção desse campo e dessa, na verdade, dessa desconstrução dos diferentes campos e construção dessa frente. Porque eu acho que a gente precisa, nesse momento, abrir mão tanto quanto das nossas posições, não é? Para que a gente possa, eu acho que, nos articular e criar esse grupo que ele em si já é tão diverso. Mas a gente gosta da diversidade, eu acredito nisso e acho que é possível, vai dar certo e estamos juntos. Muito obrigada, Macaé. Muito bom ter você aqui com a gente. E eu queria convidar agora o companheiro Rafael Inácio, que está representando aqui a Juventude Socialista do PDT. Muito bom ter mais um partido somando nessa frente. Boa tarde a todos e todas, boa tarde aos companheiros, às companheiras, aos grandes nomes da esquerda nacional que sucederam na fala. E queria aqui dar um salve em nome da Juventude Socialista, em nome do PDT, dizer que o PDT em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil inteiro, a gente está se rearticulando, voltando a ser aquele velho PDT democrático, aquele PDT prisolista, e estamos juntos aí para a construção da democracia na cidade. Podem contar com a gente, podem nos chamar para a próxima, estamos juntos. Muito obrigada, Rafael. Convidar agora a companheira Neila. Neila está por aí? Tô aqui. Tô aqui. Por favor, pode falar. Então, boa noite a todas as companheiras e companheiros. Uma alegria também poder estar participando desse momento, que eu acredito bastante histórico, além de simbólico, né? O dia de hoje é um dia da ideia de encantamento, de chamar para um convívio mais próximo, de trocar cumplicidades. E eu acho que é um pouco isso que nós estamos aqui buscando construir. Paulo Freire, nos seus ensinamentos, nos chamava atenção para a necessidade da esperança, mas não da esperança que espera que as coisas aconteçam, mas da esperança ativa, né? E ele chamava, então, que era necessário que a gente conjugasse o verbo esperançar, que é exatamente fazer a construção da esperança no cotidiano, no dia a dia. E é isso que eu acho que é o chamamento que nós todos estamos aqui nos fazendo hoje, nos chamando a essa responsabilidade para com a cidade, sobretudo para com aqueles e aquelas que precisam que o Estado, no caso o poder público municipal, esteja de fato a seu serviço. Nós sabemos bem que quem precisa do Estado é quem hoje está mais prejudicado por ele mesmo. E nesse sentido, então, a nossa responsabilidade nessa construção ela é muito grande e eu acredito que nós temos esse compromisso de sairmos desse lugar que nós estamos, cada um de nós, abrirmos mão de achar que aquilo que nós temos, aquilo que nós fazemos é sempre o melhor, mas ser capazes, como bem disse Macaé e vários outros companheiros, de construir a partir das nossas diferenças. É exatamente essas diferenças que temos que é capaz de fazer com que a gente possa apresentar para a cidade um projeto, uma proposta que, de fato, reencante a cidade com a política como nós sabemos que precisa ser feita e que está sendo tão destruída nos últimos tempos, e recoloque a cidade nos trilhos de
ser uma cidade que seja efetivamente de todos. Eu acho que nós temos essa capacidade, nós temos essa experiência, nós temos essa maturidade, nós temos essa disposição e, sinceramente, nós temos é que sair daqui já com a ideia de que dia que nós estaremos sentando novamente, já a partir da semana que vem, para darmos continuidade nesse processo. Evidentemente, respeitando cada um e cada uma. Às vezes os tempos eles são um pouco diferentes, mas é preciso que a gente siga avançando nesse processo. Essa é a minha expectativa e eu tenho certeza que todos estamos com essa disposição. Muito bom esse encontro nosso hoje. Muito obrigada, Neila. Queria confirmar se o Juarez se encontra presente. Juarez Guimarães, ele esteve com a gente aqui na sala. Juarez, você está por aí? Não, né? Tá sim. Dá uma saudação aqui para a gente, Juarez, por favor. Pois eu penso que nós estamos amadurecendo o renascimento de algo que nunca deveria ter sido levado embora da nossa cidade, né? Nós tivemos, na década de 90, um grande encontro do povo de Belo Horizonte com os valores da esquerda, um momento que marcou a história da cidade, com a eleição do companheiro Patrus Ananias, e iniciou-se, então, um ciclo de grandes mudanças sociais na cidade. Esse ciclo foi interrompido. Eu penso que Minas Gerais é um pouco o termômetro político do Brasil, sempre foi, e a capital do Estado reflete muito isso. E então eu penso que esse momento é de um grande encontro, né? Nós vivemos, nos últimos anos, um dos ciclos de ódio mais profundos e mais devastadores que a história brasileira já conheceu. E é preciso, então, promover um ciclo dos encontros, um ciclo do encontro do povo brasileiro com seus melhores valores. E eu penso que os parlamentares, as lideranças políticas que estão reunidas aqui, representam esses valores, como se disse aqui. Então, a antessala desse encontro é essa reunião. Resta criar as condições políticas, os encaminhamentos políticos para que este encontro se realize. Ele vai se realizar num momento trágico. Nós estamos num processo de um genocídio. Isso não é uma pandemia. A pandemia seria se não houvesse o governo Bolsonaro, mas a convergência entre esse necrogoverno e a pandemia criou esse processo de genocídio. E eu penso que, para interromper esse processo de genocídio, é preciso esse encontro. Fazer o luto, este caminho da esperança, como vários presentes formularam. Então, eu acho que hoje Belo Horizonte ganhou o Dia dos Namorados, né? É um belo encontro esse que se organiza aqui, que se anuncia aqui, e vamos namorar com os valores fundamentais das nossas vidas, vamos namorar com os destinos do povo brasileiro e vamos aprofundar esse encontro nos próximos meses. Eu ficaria aqui com essa saudação, muito emocionado por esse grande presente que a cidade ganhou no Dia dos Namorados. Muito obrigada, Juarez. Importante essa fala também, né, para a gente trazer amor, trazer companheirismo, amizade para esse encontro. A companheira Valéria do Simpro, do Sindicato dos Professores, ela esteve aqui com a gente na sala, mas eu acho que ela não está mais. Então eu queria convidar para fazer uma saudação também o Dário. Dário, você está aqui, né?
Tá, sim, beleza. Estou aqui, Luísa. Muito obrigado, assim, por essa oportunidade, assim, emocionado, como o professor Juarez disse, e porque tem muita história política nesse encontro com essas pessoas que estão aqui, né, assim, nós do PSOL, da Gabinetona, assim, que entramos decididos, assim, num processo de ocupar a política com cidadania e ousadia, a gente vê esse momento com muita alegria, assim. E eu acho que tanto o PT, o PCdoB, o PCB, o PSB que está aqui, o companheiro do PDT e outras forças que possam vir a somar com a gente, é sobretudo um empenho muito grande, assim, de construir uma unidade programática de valores e lutas pela cidade. A gente vê a cidade enfrentando a pandemia e vê como que o que realmente resiste e diferencia a cidade no país vem da construção do que é o SUS em Belo Horizonte, do que foram os governos petistas que construíram essa cidade e com os trabalhadores desse setor, setores da assistência social. A gente viu nessa cidade o alarme com relação ao enfrentamento das chuvas e ver como que as administrações petistas também transformaram a forma e humanizaram a forma de se tratar as pessoas dentro dessa perspectiva de acolhimento social. Então, assim, a esquerda tem esse compromisso de trazer as pessoas na sua diversidade. A Macaé lembrou muito bem aqui, né, como que é necessário nesse processo a gente se desconstruir do que a gente já fez, os acertos, os erros que a gente fez, e construir de uma maneira extensiva, escutando os colegas, escutando as novas formações, a juventude. E então esse momento de construção com as várias forças políticas dessa cidade é para a gente um resgate dessa história política das esquerdas em Belo Horizonte, e nos traz muita esperança, assim, em relação ao que isso significa e pode significar para a região metropolitana de Belo Horizonte, para o Brasil, de uma forma escalonada, assim, nesse enfrentamento do que é o bolsonarismo, sabe, a destruição, assim, de tanta história política que custou a vida e o trabalho de tantos colegas, de tantos seres humanos que compartilham com a gente essa trajetória. Então, é uma saudação, assim, de ver e acreditar que nós podemos pensar a partir desse momento, de uma reunião dessa natureza, os partidos se repensarem nos processos que estão enfrentando e passando e tomando essa decisão antes dessas eleições, mas é sobretudo um pensamento da cidade, assim, dessas forças políticas trabalharem juntas. Isso, para mim, é uma grande conquista. Eu fico muito emocionado com isso. Um grande abraço a todos e vamos em frente, porque nós temos muito trabalho e muitas forças para conquistar. Salve! Salve, Dário! Então, gente, para encerrar o nosso encontro, que foi um encontro tão rico, tão emocionante, que trouxe esperança para a gente, e que, com a certeza também de que é a construção de um processo, né, que não para por aqui, muito ao contrário. Esse espaço das Cidades pela Democracia é um espaço de confluência, né, de mandatos, de parlamentares, enfim, de partidos que estão se somando, então, nesse grande caldo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Enfim, a gente quer se somar às manifestações, né, as frentes que estão na rua, Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, enfim, todas as pessoas que estão se articulando também nas atividades de solidariedade.
E é com esse espírito que essa atividade aqui veio, então, reafirmar, né, o nosso compromisso, a nossa luta antifascista. Como a Áurea falou, Belo Horizonte merece, né, e precisa de um projeto popular, um projeto transformador, um projeto orientado pelas ideias do bem viver. E acho que é com esse espírito, então, que a gente está disposto a ir para as ruas, né, disputar corações e mentes. O manifesto, queria também novamente convidar todo mundo a ler, né, aderir a esse manifesto que foi lido aqui. O manifesto fala de um compromisso ético, né, um compromisso programático e um compromisso pragmático para a disputa das eleições municipais em Belo Horizonte, e que seja um processo que a gente consiga efetivamente se conectar com a cidade, né, se conectar com as periferias, se conectar com as pessoas, resgatar essa tradição de luta de Belo Horizonte, resgatar essa tradição revolucionária da cidade, mas, ao mesmo tempo, atualizar, né, as nossas formas de fazer a disputa, trazer outras agendas, somar com outros coletivos, com outros ativistas, enfim, trazer outros corpos para essa disputa política. Acho que sem dúvida, é um processo muito necessário e muito urgente para Belo Horizonte. Então, que essa seja mais uma das atividades, convidar todo mundo para sempre seguir, enfim, estar atento nas atividades que a gente for realizar no âmbito do Cidades pela Democracia, agradecer a todo mundo que participou com a gente, desejar um bom final de semana para todas e todos. Grande abraço. Tudo bem, Luísa. Fora Bolsonaro! Um abraço a todos vocês aí, boa noite. Obrigado, Rogério, obrigado aí, Áurea. Valeu, gente, muito obrigado, foi um ótimo encontro, parabéns para nós, né, damos conta dessas coisas. Muito bom o encontro, gente, um abraço para vocês. Um abraço a todos. Tchau, um abraço.